consigo entender direito a aula, aí depois eu sempre acabo revendo a gravação. Ah, beleza. Eu achei que ninguém revia isso, mas... Não, senhor, eu revejo sim. Pior que eu revejo sim, toda aula eu ando revendo. Perfeito. Mas aí na hora que você rever, fica bom a qualidade de áudio, imagem? Tudo. Fica sim, senhor. O áudio fica como deveria ter saído para mim, né? Porque captura a tela do senhor. Então, o jeito que o áudio do senhor vai saindo, vai gravando, graças a Deus. Ao vivo que não fica tão bom assim. É, senhor, por conta de... Que nem a internet de casa é boa. Ela é muito boa. Só que ela é muito instável. Então, não tem confiança de eu assistir uma aula ao vivo. É muito difícil. Vou abrir aqui o meu... Tem muita coisa aberta aqui. Eu estava na outra aula e não está querendo nem abrir. Mas vai. Aqui, na verdade, um hardware que eu quero mostrar... Um pouco que a gente estava falando da linguagem de programação, né? Eu estava dando esse exemplo de uma linguagem aqui específica para esse dispositivo. Então, a gente tem um dispositivo específico, que é o microcontrolador aqui, né? Nesse caso, eu tenho que ter um hardware próprio aqui para poder criar o código para ele. Deixa eu só abrir o meu simulador aqui também, que ele não está... Está mostrada as duas formas aqui, né, de como o comportamento do hardware numa placa específica. No caso aqui, nesse exemplo, vou mostrar o programa no microcontrolador. Aqui é para a gente demonstrar os conceitos lá da linguagem, né, mas depois a gente vai ver a parte de como criar aí algumas coisas dessa linguagem em si. Estou com um simulador aqui que não resolveu não abrir, mas aí tudo bem, porque eu tenho a placa aqui, eu vou mostrar um pouquinho na placa em si, né? Mostrar um pouquinho como é que seria o funcionamento desses bit byte aqui, né, que a gente está trabalhando nessa placa, né? Eu tenho aqui ajeitar aqui essa plaquinha. O negócio do micro C aqui fica atualizar. Quer sair da frente? E saiu. Deixa eu alinhar isso aqui para a gente ver. Para ver a parte que eu quero dar o exemplo do programa aqui. Na verdade, o que a gente tem aqui, então, esse é um... Vou tirar isso aqui para ficar visível aqui. Esse é o microcontrolador que eu vou fazer o teste, né? Por isso que eu dei o exemplo nenhum ontem, é o mesmo aqui, né? Ele tem o código dele aqui. Então, nesse tipo de programação, eu tenho que programar específico pro dispositivo. Então, não posso, vou programar para um dispositivo e gravar no outro. Não, esse eu preciso pensar no dispositivo, porque eu não tenho um sistema operacional. Se eu tiver um sistema operacional, no caso aí do PC, eu tenho lá, né? Eu tenho o Windows, o Linux, aí ele que vai cuidar do processador, mas na hora que você instala o sistema operacional, ele também é feito para aquele processador. Mesmo que a gente tenha fabricantes diferentes, no caso a gente tem, né, versões diferentes, você pega mesmo Intel, você tem versões diferentes, mas ele tem as instruções semelhantes ou até mesmo iguais. Então, mesmo a AMD usa o mesmo padrão da Intel para instruções. Então, você realmente tem um sistema operacional para aqueles modelos, né? Por isso que não dá para falar, vou instalar o Windows no celular. O processador lá é diferente. Então, eu posso ter uma versão do Windows para aquele processador que está no celular. Aí sim. Né? Mas, normalmente, como tem aí um hardware diferente, você tem que otimizar essas funções. Aqui a gente tem
esse conceito, né, do programa mais visível. Então, a gente estava vendo aqui esses detalhes da linguagem, né, de como o processador enxerga. E aí eu uso o exemplo com o microcontrolador porque a gente vai enxergar diretamente o hardware aqui. Vou até deixar o programa mais simples aqui. Só dar aqui um pouco da minha configuração aqui. Na verdade, eu vou mudar porque vou usar o hardware aqui. Usar esse hardware que funcionar a câmera aqui, né? Aqui tá torto, mas tá reto, né? Os pinos que eu vou acionar do processador tá passando por um monte de caminho, mas tá ligado direto nesses LEDs aqui, né? Eu tenho, claro que 40 pinos aqui, nem todos são saídas que se comunicam com alguma coisa, tem alimentação, tem esse componentezinho aqui em cima é o cristal oscilador, que é o que dá o clock. Então aqui eu tenho um componente externo que dá a velocidade. Se eu trocar esse componente, eu mudo a velocidade. Se eu colocar um acima do que o fabricante determina, eu tenho um aquecimento nele. Ele começa a aquecer. Se eu colocar muito acima, ele falha. Ele não dá conta. Se eu colocar um pouco acima, ele dá conta e começa a falhar. Então, você tem algumas características ali que precisa ser observado. Está nessa situação. Coloquei aqui. Ficou mudo aqui, mas voltou. Então, aqui dentro dessa minha plaquinha aqui, se eu consigo colocar ela em paralelo, eu tenho, então, meu processador tem saídas ligadas diretamente nesses LEDs aqui, que é o meu conjunto B. Aqui já está como B. O C é minha variável. Então, eu quero ligar esses LEDs nessa sequência aqui. Então, esse binário, dentro lá do processador, na hora que eu gerar o código aqui, eu estou gerando o código. Eu fiz um erro de sintaxe aqui. Eu apaguei algumas coisas e deixei uma chave fechando, aquele erro que eu estava mostrando ontem. Né? Deixei uma chave fechando. Então, fechou o quê? Não tinha nada aberto, aí ele não entendeu. Como eu estou num hardware aqui, eu vou usar um programinha para fazer a gravação. Eu tenho um gravador específico que vai transmitir isso pelo USB ali. Então, esse arquivo aqui é o código compilado, já seria o executável que vai direto lá para o processador. Né? Então, a gente tem essas fases aqui, né, do ponto C, que é um arquivo em C, é uma linguagem mais de alto nível. Deu assembler que baixou o nível da linguagem, a gente começa a estar mais próximo da máquina. E quando eu importar aqui, o código está aqui, ó. E ele está gravando já, mas o código está aqui. Esses conjuntos aqui de 4 dígitos em hexa, que ainda é nível um pouquinho acima da linguagem, porque na hora que transmite é o binário. Então aqui ele ainda mostra em hexa por ter aqui, né, uma forma de apresentação aqui de byte em byte. Aqui não, é maior que byte, que está aqui como hexa. Mas o código está isso aqui. Então, editar esse código para alterar o programa, esse é no mais baixo nível da linguagem. Na verdade, vou editar lá o C e o compilador que transforma isso daqui dessa forma. Aí é problema lá do compilador. Que a gente tem que entender como ele funciona, né? E aqui eu tenho, então, minha saída em binário, diretamente em binário aqui, ó.
001. Tenho essa saída no meu binário aqui. Então, se eu fizer uma alteração aqui, ele vai fazer todo o processo de compilar, gerar aquele código de máquina, está transmitindo, e aí o novo código vai. Tá ao contrário, porque o menos significativo está aqui né, vai enxergar ali, mas tem um B0 ali, que é a sequência do byte ali. Essa saída tem um byte inteiro, são 8 bits, mas a gente tem aqui só 4 LED nessa placa, ou seja, se eu ligar os outros, vai ligar, mas não vai estar ligado em nada diretamente aqui. Então, tem um monte de coisinha a mais aqui, mas a mais, assim, que a gente não está usando agora, estou usando só a demonstração dos bits aqui, né, como ele responde aqui para essa placa. Então, esse é o caminho. Mesmo que eu tenha outra linguagem, né, eu tenho esse caminho. Nem sempre é visível. Então, se você estiver fazendo um programa, quem programa para PC aí, está fazendo lá uma linguagem C ou qualquer outra linguagem que gera um executável, ele não gera diretamente para o processador, porque ele tem um sistema operacional que vai estar no meio disso. Mas, de certa forma, ele tem o código inicial C e gera um código intermediário, que ele transforma o C, né, numa outra linguagem, para gerar o código para ser executado. Então, ele gera a sequência dos bits, vira binário no final. Mas ele tem esse caminho, né? Tem esse caminho inicial para você poder... a ideia é que vocês enxerguem, né, que vai virar tudo bit, byte, né? E vai virar tudo 0 e 1. Mas ele tem um caminho para ser seguido nisso. Então, a qualidade do compilador, nível de otimização, tudo que tem nele vai ajudar, né? Vai ajudar bastante você enxergar defeito, enxergar o que pode estar certo, o que pode estar errado. É claro que se o meu objetivo é acender 3 LED e eu errei aqui, é um erro de lógica, um erro que o objetivo que eu tinha é um e eu coloquei outro. Aí não tem inteligência do compilador que vai detectar isso, né? Ele detecta se eu realmente colocar aqui, por exemplo, eu tenho o conjunto B, eu posso ter o conjunto, nesse caso tem até o D, tem o E também. Se eu colocar aqui que eu quero ligar isso no port F, tem alguns modelos que tem esse pino, tem outros modelos que não. Então ele não entende, ele fala, o que você quer fazer aí? Né? Já que o F não tem nesse modelo. Ah, mas o D tem. Então, se o D tem, ele vai entender que isso aqui é um comando possível. Mesmo que nesse processador o port D não tem tantos, só tem 2 pinos, 3 acho, mas internamente tem um byte inteiro. Então ele aceita o comando. E esse número aqui não vai para lugar nenhum na saída, mas ele aceita porque internamente existe um hardware que aceite esse código. Então essa é a lógica ali de funcionamento dele, né? Aí a parte que a gente tinha de saída digital e entradas, quando eu tenho no ambiente, a gente estava vendo lá circuitos lógicos, né? A gente tem dentro da linguagem como usar a parte lógica direto na programação. Então eu posso fazer lógica com esses bits ou com entradas ali que eu tenho digitais, eu tenho essa placa, por exemplo, aqui eu tenho botões. Eu preciso, quando eu estou programando nesse nível, que eu tenho a eletrônica próxima de mim aqui, a linguagem é específica e também a própria programação eu tenho que olhar para o hardware. Não tem como. Se eu não olhar para o hardware, eu não sei, porque eu preciso saber onde esse LED está ligado. Quando eu estou num sistema operacional, você manda fazer alguma coisa, o sistema operacional manda ligar. Você manda ligar uma câmera. Onde está ligada a câmera? Não interessa. O sistema operacional que se vire para saber onde está. Mas no seu programa, não. Nesse caso aqui, não. Eu quero ligar um LED, que é bem mais simples, mas
eu preciso saber onde ele está ligado. No caso aqui, conjunto B, o conjunto que vai B0 a B7 aqui, ele tá, só tem 4 aqui que está ligado. Não sei se ficou claro essa ideia, né, da linguagem, mas a ideia é enxergar esses caminhos aqui que a gente tem da linguagem para ser compilado e, no caso, é gravado ou executado, depende da linguagem que está trabalhando. Agora, só fazendo um comparativo com o que a gente tinha visto lá em digital, que eu tenho lá entradas e saídas, eu tinha entradas e saídas, né, para definir lá o meu projeto. Aqui eu posso ter a mesma tabela que eu tenho de entradas e saídas, né? Eu posso também usar aquilo, mas aqui a lógica fica mais simples, né? Quando eu quero lá um conjunto de entrada ter um resultado na saída, eu programo diretamente isso, né? Programo diretamente isso na minha placa, no meu código. Ou seja, se esse número aqui é vou colocar até em decimal. Isso aqui, o binário, é o decimal 15. É a mesma coisa. O compilador converte para binário se eu precisar. Então, aqui mudei o código, mas vai mudar o que na placa, né? Nada, porque ele já vai fazer a conversão para a gente. Ele faz a mesma coisa. Se eu quiser aquela tabelinha de binário que a gente tinha de contar, começar aqui no 0. O 0 vai estar tudo apagado. Mas eu posso ir incrementando e vendo aquele binário saindo. Então, eu programo, quando eu estou programando direto o hardware, eu estou mexendo lá dentro do processador para ele ligar saídas e deixar ligado. Não estou só processando a informação, estou saindo com uma informação nele. E a forma de sair com a informação, em qualquer processador, é em binário. Então, aqui eu estou entrando com decimal. Eu vou só criar um loop aqui para a gente ver. Acho que vocês estão vendo condicional em programação lá no pseudocódigo, não? Viram os comandos condicionais? Só para eu fazer uma comparação. Vemos sim, professor. Então, esse aqui é o enquanto, eu travo ele como verdadeiro, então nem coloco a condição, já coloco a resposta. E aí, por que isso é resposta? Porque 0 e 1 é 0 falso, 1 verdadeiro. Aqui eu poderia colocar uma condição, mas se eu colocar 1 já é a resposta da condição. Ou seja, isso aqui é verdadeiro sempre. E aqui só para a gente ver uma sequência, eu vou colocar um tempo. Vou colocar aqui um meio segundo aqui. Isso aqui seria em milissegundo, né? Porque se eu não colocar, eu não vou enxergar isso aqui dando de valor. E eu vou falar que esse C é igual C mais 1. Poderia usar o mais também, mas só para na hora que ele passar, ele somar 1. E eu enxergar. Estou fazendo tudo aqui em decimal. Eu criei a variável, comecei ela com 0. Então, ele vai, no primeiro momento, aí o compilador vai pegar isso aqui, vai carregar, vai separar um espaço. Né? Para a gente é um int C igual a 0. Ou seja, é um inteiro, que eu estou chamando de C, que ele começa com 0. Para o compilador, ele vai pegar isso aqui, separar um espaço na memória, né? Na memória RAM. Então, por que memória RAM? Porque essa variável vai ser usada, vai ser incrementada. Então, isso vai para a minha memória RAM, né? Que é a minha memória principal aqui. Né? O código vai para outra memória, né? Que no computador seria no HD, ou aqui no caso seria na memória ROM, memória flash, nesse caso desse dispositivo. Mas esse pedacinho aqui vai na memória RAM. Porque é a memória rápida. Eu preciso fazer uma conta aqui e já gravar na memória. Mesmo que eu tenha uma pausa de meio segundo aqui, que só vai... só para a gente enxergar, né? Porque senão não
enxergo nada ali no código. E aí ele vai somando ali em binário. Aqui está aquela soma em binário. Os outros bits não, tá ao contrário. Se a gente se lembrar da tabelinha do binário, tabelinha verdade, está de ponta cabeça aqui, que o menos significativo está para cá, né? Por causa da montagem da placa. Não tem problema nenhum, né? E posso só virar a placa de ponta cabeça aqui também. Mas a ideia é que a gente enxergar aqui, mesmo eu programando em decimal, internamente é binário, e nesse caso aqui a gente consegue enxergar essa saída em binário. Vou fechar essa parte aqui para poder caber as duas coisas na mesma tela. Então, aqui para a gente só associar, eu tenho no meu projeto o nome do processador, que é o nome que vai estar visível aí, porque a imagem não tem tanta qualidade, mas aqui está o nome. Eu tenho aqui o clock, que é esse componentezinho que tem um 20, né? 20 escrito aqui, que também aí não vai dar para ver. Então, está aqui no meu projeto. E aí eu tenho o código aqui. Se eu tivesse um sistema operacional embutido aqui, aí eu não precisava definir algumas coisas. O sistema operacional que se virava com isso. Aqui, preciso definir. E aí eu coloquei o tempo aqui só para ficar visível. Se eu tirar esse tempo aqui, eu tenho então um processador que está rodando a 20 MHz. Então ele faz, embora esse aqui ele tenha uma divisão ali, ele faz 5 bilhões de instrução por segundo. Então, se isso aqui é uma instrução e essa aqui é uma outra instrução, ele vai fazer isso rápido. Então, se eu não colocar um atraso, ele está fazendo, mas não dá para ver. Ele está fazendo essa operação. Mas não dá para a gente enxergar aqui. Para a gente ter uma noção dessa velocidade, por exemplo, eu posso colocar aqui uma condição, né? Condição quando, né, se o C for maior aqui que 10.000. Vou colocar uma condição aqui para esse C voltar para zero. Então, isso aqui é uma condição. Ó. Se ele for maior que 10.000, opa, 10.000, eu falei 10.000, coloquei 1.000, né? Vou colocar na mesma linha aqui. E eu vou aqui até forçar o meu port B igual a 0, só para apagar ele inteiro. E para eu enxergar, aí eu vou colocar um atraso aqui. Eu vou colocar um atraso de meio segundo, só para a gente enxergar a velocidade aqui, né? E essa condição vai acontecer só a cada 10.000. Aí você vai ficar contando. Então, acho que eu esqueci alguma chave. Essa chave está aqui. Essa fechou essa e tem mais uma lá em cima. Normalmente eu organizo ele melhor, mas até para caber aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui também. Começar ele em 15, né? Deixar ele em 15 para ele ficar aceso. Fica mais fácil de enxergar ele aceso. Apesar que no meio do loop ele fica apagado, né? Mas... deixar um outro 9 aqui, que o 9 em binário é 1001, só para a gente ver a hora que ele der uma pausa aqui de meio segundo.
Nem dá para ver o restante, né? Essa parte que ele está piscando aqui, a minha imagem fica até meio... Minha imagem, eu digo, olho nu fica melhor. Mas ele está contando esses 10 mil nesse intervalo que está piscando aqui. Ele está fazendo essa instrução, contando, e aí ele dá uma pausa. A gente só vê praticamente a pausa. A gente não vê a contagem aqui. Por causa da velocidade de processamento. Nesse caso, agora é só uma conta, né? Só um incremento, então ele processa isso rápido. E aí a gente não vê detalhe aí disso acontecendo. Está contando até 10 mil a cada piscadinha aqui. E aí, artificialmente, né, de forma visual, eu coloco uma pausa. Aí eu só enxergo a pausa, praticamente. Isso aí tem mesmo um processadorzinho simples. Então, imagina um negócio com clock muito maior, só que aí ele tem que fazer muito mais coisas. Então, a programação em si também tem que considerar isso. Outro conceito que dá para mostrar aqui é isso aqui é executado uma vez, uma linha por vez. Então, eu não consigo, né, eu tenho algumas técnicas para mostrar para o usuário que está funcionando duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, vai parecer que são duas coisas funcionando ao mesmo tempo, mas, na verdade, é uma coisa por vez. Aqui na própria linguagem C específica aqui para o dispositivo, eu tenho essa função bem específica. Eu tenho até formas de criar algumas interrupções, que ele para o programa, faz outra coisa, volta para cá, mas ele faz uma coisa de cada vez sempre. Essa ideia aqui que tem que deixar claro que, né, se eu tenho um processador, ele faz uma instrução por vez. Se eu tenho mais de uma, ele pode fazer mais de uma. Mesmo assim, são várias. E o que manda é velocidade. Velocidade que se processa a cada coisa. Vou voltar no meu computadorzinho binário. Tranquilo, deu para enxergar? Eu tentei mostrar na placa, assim, tal, para vocês verem, já que a gente não está aí no presencial, mas aqui é um hardware funcionando para enxergar essa associação aqui, né? Do que a gente tem de parte física mesmo, bit, o byte mexendo aqui. Código, né? Pode falar. Por acaso a gente faria esse negócio aí na faculdade, caso tivesse presencial? Aqui na verdade, eu ia mostrar também, mas mostrar presencial, né? Mostrar hardware, a gente ia mexer um pouquinho nisso. Até poderia fazer alguma prática também aqui, dependendo da situação, que a gente poderia fazer no computador. Mas aqui a gente vai fazer, na verdade, no simulador, né? Sorte eu estava com a placa, porque eu queria mostrar isso e o simulador não abriu. Ele resolveu não abrir agora aqui. Vou tentar abrir de novo. Mas aí eu quero vocês treinar um pouquinho depois disso, aí eu vou, aí sim. Agora é mais porque como tinha lá o tema de linguagem, eu queria mostrar um exemplo na linguagem, porque, né, acho que é mais fácil de entender do que ficar colocando linha de teoria. Mas depois a gente vai mexer um pouquinho com isso de fato na simulação. Acho que alguém ia falar? Pode falar. Uma das preocupações que eu tenho, e eu acho que alguns alunos aqui também vão ter, é que parece que essa matéria está um pouco rápida, sabe? É muita informação em pouco tempo e a gente acaba não absorvendo tanta coisa. Aí eu tava querendo saber a respeito se a gente ia pegar alguma dessas coisas que foram passadas um pouco mais profundo, né, para a questão, tipo assim, de fixação de conteúdo, ou para poder saber o que fazer numa prova, por exemplo. Eu não sei se o senhor vai aplicar prova também, mas caso for... Ah, sim. Não, a minha prova, no caso, são as tarefas que eu vou colocando. Aí sim são os temas mais, assim, importantes que tem que saber ali da disciplina. Na verdade, tudo é importante, né? Mas
Por exemplo, a parte de programação aqui, vocês vão ter a matéria. Essa matéria em si tem muitos temas que vocês vão ver em matérias específicas depois. Né? A parte de... o próprio conteúdo da disciplina tem várias coisas que são só para visualizar, não é para aprofundar. A ideia não é aprofundar de fato. É realmente ter uma visão, nem a parte que a gente viu de digital. Eu aprofundei até o ponto que a disciplina pede, né? Até para avaliações, questão do ENAD, dá para fazer. Mas já é suficiente. O próprio tema dá para aprofundar bem mais, mas não é o caso no momento. E tem algumas coisas que são mais um conteúdo teórico, né? E essas coisas eu não cobro mais nem no presencial, porque acho que é mais para enxergar, né? Enxergar o conceito de algumas coisas e entender aquele conceito. Não, eu vou reproduzir, que nem aqui, eu mostrei um código para mostrar detalhes, mas falar para você, agora faz o seu código. Não, porque nós não chegamos nessa parte de você construir o código. Mas a gente vai chegar. Mesmo no presencial, aqui sim, aqui a gente vai mexer um pouquinho no código depois, em duas maneiras de fazer o código. Pouco a gente vai mexer nesse código, e aí sim, eu também não programo nessa linguagem aqui, que é chata pra caramba, mas a gente vai fazer só um exemplo para enxergar o que tem dentro do processador. Então a gente vai chegar a mexer nesse código para enxergar, ó, isso aqui é o que eu estou fazendo dentro do processador. Mas aqui a gente vai ligar um LED 2 e pronto. Né? Fazer uma lógica para enxergar só. Aí a gente vai mexer um pouquinho nessa lógica de linguagem C para microcontrolador. E também a ideia aqui, qual é a ideia para o curso? A gente não aprofunda, mas você tem uma noção. Uma noção um pouco da linguagem, uma noção... Aí, quem quiser aprofundar e tal, mexer com isso de fato, vai trabalhar diretamente com isso, aí sim você pode se aprofundar. Mas no curso em si, a gente tem uma parte mais superficial. Porque as outras linguagens vão entrar, e mesmo a linguagem C vai entrar, tudo, mas não vai ser para microcontrolador. Mas você sabendo qual é o conceito, vocês não são exatamente da área de eletrônica, mas o computador é um dispositivo eletrônico. Então dá para conversar ou fazer projetos em comum com o pessoal que constrói o hardware. Então a ideia, por exemplo, não é você construir esse hardware. Né? A construção em si é do pessoal que mexe com hardware. Mas conhecer um pouquinho para poder programar ele. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso, né? Isso, tem que ter, mas não é uma coisa profunda. Você fala assim, mas eu quero fazer... e aí a gente começou até... A ideia é ter um pouco mais de profundidade do que tinha antes nisso. No caso dos projetos até de TG, que tem gente que acabou direcionando um pouco para esse lado, usando algum processador, ou mesmo um Arduino, que a gente vai falar também, que é também um outro, né, processador, com outro compilador, mas é a linguagem também. Então a gente acaba mostrando isso, porque o mercado também direciona um pouquinho para programar, por exemplo, para a internet das coisas, ou para programar algum hardware específico. Né? Vai programar, você fala, programar. Muitos programadores pensam em PC, né? PC, notebook e tal, é Windows, é Linux e acabou. Claro que o mercado disso é imenso, mas você tem um mercado gigante também de outros dispositivos, que aí quem conhece a linguagem no geral vai se beneficiar disso. Mas assim, algumas coisas é um pouco atropelada, porque são temas que serão revistos e outros temas para ver superficial mesmo. Se você pegar o conteúdo da disciplina, a gente pode até pegar ele de novo, dar uma olhada, é um monte de tema. Então a ideia não é falar, decora tudo que eu vou dar uma prova. Nem no presencial, tá? Não é porque tá remoto. Passando algumas coisas, falar, isso aqui vai ser o que eu vou cobrar, isso aqui é mais para, né, ter uma visão dos projetos. Aí. Não seria muito diferente do presencial, não. Seria bem semelhante. Eu só ia aqui, né? Aqui eu ia mostrar
né, o hardware de fato. Não ia ficar aqui na simulação. Deixa eu abrir o da simulação aqui. Mas qualquer coisa vocês vão perguntando aí, que vocês, né, a diferença, eu acho que a grande diferença que prejudica muito essa parte remota é que eu não estou vendo vocês diretamente, então eu não sei como é que tá, né? Não tem aquelas caras de dúvida, né? Tem só as fotos aqui. Todo mundo tá com as fotos aqui que tá entendendo tudo. Mas então vocês têm que falar, ó, tá ruim, não me ofenda não. Se falar assim, tá ruim aí, não tô conseguindo entender, tal. Tô tentando direcionar. Ou que nem se falou, né? O conteúdo tem um monte de coisa. Tem gente que trocou uma cara de dúvida aí, ó. Tem que ir trocando a cara, né? Falar assim, putz, tô entendendo nada. Põe uma foto de ponta cabeça, sei lá. Vai olhando, vai falando, puxa. Aqui, ó, tá todo mundo entendendo aqui, ó. Eu tô com essa imagem na outra tela aqui minha. Tá todo mundo manjando pra caramba aqui. Ah, nada, professor. Tô mais perdido que segue em tiroteio. Não, mas tranquilo que isso aqui a gente vai direcionar melhor aí para vocês. Algumas coisas realmente, como eu falei, são conceitos que mais para enxergar realmente, ainda não é para reproduzir isso aqui. Né? A gente vai ver alguns conceitos de temas que assim, nós não vamos aprofundar porque realmente não precisa. Né? Nem essa linguagem aqui. É interessante saber como funciona. Mas você vai programar nisso aqui? Não. Né? Tem gente que até gosta, mas é alguém que não tem muito juízo. Porque a linguagem não é produtiva. Né? Essa aqui não. Essa aqui já dá para fazer projetos, tal. Aí já é totalmente funcional e produtiva. As duas produzem a mesma coisa, mas uma você vai gastar umas 20 horas para fazer o mesmo projeto, que no outro é meia hora. Né? Então, compensa. Só para associar o hardware com a simulação, esse aqui é o mesmo dispositivo. O Proteus tem o desenho dele, que não está na ordem os pinos. Né? Tá o pino aqui 14 do lado do 1. Isso no processador é na ordem. Né? 1, 2, 3, não tem 14 do lado 1. Mas aqui ele coloca numa ordem para ficar mais fácil de enxergar os conjuntos aqui, né? Por exemplo, você tem esses conjuntos de pinos saem um byte inteiro. 8 bits, né, que formam um byte. Então ele coloca aqui na ordem. Esse, no caso, está na ordem certa aqui, mas o 15 não está do lado do 40. Fisicamente não está. Aqui fica próximo por causa dessa junção aqui. E aí, como a gente está no esse mesmo programa, para a gente associar a simulação com a parte real aqui. Então aqui, esses aqui que eu faço rapidinho e tal, é porque não é a hora de você reproduzir aí, tá? Fiquem tranquilos. Fala, não, agora é com vocês, aí eu vou avisar. Se ele está simulando aqui o que eu quero que ele simule. Que eu só estou linkando uma coisa com a outra. Aqui. Ele não simulou, porque eu errei aqui. Eu coloquei o clock. O clock da simulação tem que ser o mesmo que eu programei. Porque senão ele fica mais lento ou mais rápido que devia. O meu meio segundo aqui vai ficar irregular. Né? Então aqui está os bits funcionando da mesma forma que está aqui no hardware, né? Tenho aqui as saídas aqui voltando. Vejo que na simulação é o mesmo programa rodando e aqui é real, ele está no tempo real, então intervalo de meio segundo. Né? Se tiver algum erro, está lá no microsegundo
né? Aqui trava, o funcionamento é um pouco irregular, às vezes, na simulação. A vantagem da simulação é que eu estou vendo ele contar mais bits. Ele contar mais bits do que aqui eu só tenho 4 LED, mas é só uma adaptação do meu hardware. Se eu construir outro com mais bits, vai aparecer. Ok? Vou seguir um pouquinho lá com a nossa teoria, mas a ideia, por enquanto, fique tranquilo que é enxergar isso daí. Mas alguma dúvida aqui, pode perguntar, ou alguma curiosidade também, né? Perguntar. Deixa eu só abrir aqui. Legal para a gente dar sequência, mas qualquer coisa vocês perguntem. Parar a simulação aqui. O computador tem uma folga. Deixa eu só voltar aonde a gente estava, até porque eu quis mostrar lá na linguagem para a gente associar essa parte teórica, né, esse conceito, com uma parte real que não é transparente quando a gente vê, né? A gente vê lá no código, você manda compilar, ele mostra isso para você. A gente estava falando aqui da linguagem de máquina, né? E a linguagem de alto nível, então a gente, lá no código, a gente consegue enxergar mais isso. Processo de compilação, que é aquelas duas etapas, né? No caso do compilador que eu mostrei, ele passa para o assembly, que é a linguagem original do processador. Então, o fabricante do processador, ele não faz o compilador em C. Ele dá uma lista de instruções. E as instruções e aí o compilador tem que se virar, ou seja, tem que ter uma estrutura no compilador para que as instruções que você programa na verdade, as instruções que estão lá são transformadas, né, sequenciadas para instruções que você programa. Então, você coloca lá um código em C, ele pega, bom, esse código em C, o que tem que fazer para ser esse código? Então, ele traduz, né, uma linguagem de mais alto nível para de mais baixo nível. E, às vezes, esse processo é feito em mais de uma etapa. Ele traduz primeiro lá no código do processador, para depois o código binário, né, o código de máquina em si, para fazer essa gravação. Então, essa compilação é usando aqui os módulos do compilador. Aqui a gente já tinha visto, né? Faz as análises iniciais lá de sintaxe, organização. Então, ali eu errei uma chave, já avisou, porque perdeu o sentido, né? Abriu uma chave, tem que fechar, perdeu o sentido. O código, né? O compilador avisa. O compilador tem essa lógica.
aqui um conceito, a gente não viu diretamente lá, mas a gente vê, quando eu tenho um controlador, normalmente eu não tenho um conjunto de programas, tenho um programa, mas dá para fazer também, eu tenho um código que é compilado e vira só um executável. No caso, um computador, você pode ter um programa que chama o outro, né, para resolver alguma questão, algum problema. Então, ele tem uma função específica que ele chama um outro. Né? E essa é a diferença de eu ter vários programas. E aí também, exemplos aqui que ocorrem na maioria das vezes, né? Utilize códigos ou dados desenvolvidos e armazenado em arquivos conhecidos como bibliotecas. Esse eu tenho exemplos em vários compiladores. Ele tem essas bibliotecas. O que é a biblioteca? Na verdade, aqui a gente tem, aqui eu consigo mostrar um exemplo, mais para visualizar. Tá? A gente tem aqui algumas bibliotecas. Vou abrir aqui as bibliotecas. Tem aqui um conjunto de bibliotecas. O que é isso? Quando eu quero usar um componente específico, no caso aqui da minha placa aqui, eu tenho lá um display de LCD. E aí tem toda uma sequência de código para usar o LCD. E que o fabricante disponibiliza para mandar o caractere. E aí eu tenho aqui uma biblioteca que já tem funções prontas. Então, mesmo que eu tenha no hardware, que eu tenho que trabalhar aqui no nível do bit aqui, programar isso aqui seria demorado e também é uma coisa repetitiva, porque eu tenho um dispositivo, né? É muito comum esse tipo de dispositivo. Então, aqui eu habilito uma biblioteca. E aí eu uso uma função, a diferença de função e comando aqui que a gente pode enxergar nesse conceito. Né? Eu tenho aqui isso aqui é uma função. LCD out. Out de saída LCD, de LCD mesmo, então eu tenho aqui uma função. E eu tenho uma forma de usar. No caso aqui desse hardware, eu coloco aqui linha coluna e posiciono lá um texto. Faço isso aqui, por exemplo. Isso aqui de baixo é um comando. Ele vai direto lá no processador, trabalha lá nos registradores e coloca esse dado na saída. Isso aqui já é uma função da biblioteca. Eu nem sei o que ele está fazendo aqui. Ele tem uma série de coisas que ele faz quando eu mando escrever teste lá no meu display. E aí ele chama essa função. Nesse compilador até, ó, isso aqui ele não vai nem reconhecer, ele vai falar que isso aqui está errado, que eu desabilitei aqui. Então ele vai chegar nesse comando e vai falar, ó, não conheço aqui, que é o não declarado. Isso aqui não foi declarado em lugar nenhum. Ou seja, ele nem reconhece isso aqui como um comando da linguagem. Quando eu habilito, ele habilita uma lista de novos comandos, novas funções, que tem lá um monte de coisa escrito nele, ou seja, a sequência para fazer isso aqui funcionar já está lá dentro. Né? E aí, a hora que eu ele reconhece isso aqui. Aqui, no caso, foi dois, mas tem que fazer as conexões aqui. Então, ele não reconheceu outras coisas que está faltando, mas isso aqui ele não acusou o erro direto. Aí eu teria que colocar mais coisas aí para outro momento. Mas nessa placa aqui eu até tenho, seria esse dispositivo aqui. Né? Então, como é um dispositivo comum, né, é um display alfanumérico, ele não é gráfico, ele só põe letra e número. É muito comum. Então, a própria indústria já tem essas bibliotecas, né, os compiladores já têm biblioteca própria. Se você desenvolve um hardware específico, aí não tem a biblioteca, você pode fazer até a sua. Mas como né, um display é algo comum nos projetos, está aqui. Display gráfico, alguns também são comuns, então tem biblioteca pronta. E aí, no caso, você tem a biblioteca, né,
compilação agrupa essas partes, liga de forma adequada. Então, você tem um modo, né, esse link editor, que está escondido lá. Mas na hora que eu habilitei, eu cliquei naquele pontinho, ó, vou usar LCD, ele já tem um arquivo lá com a sequência daquele uso. Então, tem lá a sequência de códigos, de comandos para aquilo funcionar de forma adequada. Você chamou aquilo, né? Você já chama a biblioteca. Chamar a biblioteca, né? A gente usa esse termo de, vou chamar a biblioteca. Na verdade, seria transparente aqui, né? Só o termo chamar que a gente usa, mas na verdade é usar um comando da biblioteca. Você está chamando alguma aqui. Alguns compiladores eu tenho que colocar aqui em cima. Eu vou usar algum comando para dizer que biblioteca eu vou usar, para ele agrupar aqui. E aí, quando eu mudo de compilador, às vezes eu não tenho a mesma biblioteca, né? Então, eu vou programar em outro fabricante aqui. Não é da MicroE, é um outro. E aí a biblioteca pode ser diferente, porque isso aqui foi criada, né, pelo desenvolvedor desse compilador específico, que usa o padrão da linguagem C. Então, e a gente viu até ontem, eu estava dando exemplo que ele fugiu do padrão em alguma coisa. Mas isso aqui, por exemplo, é padrão da linguagem. Qualquer compilador em C, se colocar assim, ele vai somar 1. Agora, isso aqui não. É específico ali. E vai ter em tudo. No caso que o produto final, se for um PC, um executável, né? Então, dá para levar os computadores, né? Não preciso ter a linguagem, não preciso ter o compilador, desde que o sistema seja compatível, ou no caso do microcontrolador, se o microcontrolador for compatível. Essa compatibilidade de um sistema operacional é até bem tranquilo em versão. Windows, por exemplo, você tem várias versões e você tem um executável que funciona em várias dessas versões. Mesmo sendo uma versão mais antiga ou mais nova, você tem alguns que funcionam em quase que qualquer um. No caso lá dos microcontroladores, é bem mais específico. Tem que colocar o modelo que vai funcionar. Trocar o modelo, gravar um no outro, alguns até grava, mas dá problema. Não funciona direito. Aqui alguns exemplos de linguagens compiladas, né? Desde as que tem aí desde sempre, né? Você tem aqui linguagem C, foi evoluindo, mas você tem desde sempre, mas você tem aqui Visual Basic, Delphi, tem linguagens que tem há muito tempo e ainda continua porque foi evoluindo, né? Próprio Java, você tem versão compilada, você tem outras versões aqui. Aí um outro, acho que esse vocês vão ver em alguma disciplina, né, que é o Python, que é uma linguagem interpretada. Tem também uma semelhante ali o Java. Ele passa por um processo de compilação, mas ele não gera aquele código final, né? Ele é compilado, ele gera lá um bytecode e depois vai ser interpretado por uma máquina virtual. O que é isso, né? É antes do sistema operacional, né? Eu tenho que ter isso aqui instalado para poder usar essa programa gerado por essa linguagem. Então, é uma interface a mais entre o sistema operacional. Então, quando você tem linguagens que funcionam para aquele sistema operacional, você tem que compilar para aquele sistema. Aqui não, você compila e acabou, está compilado, né? Ele vai ser interpretado por uma máquina virtual, que aí sim, essa máquina virtual é um programinha que está no meio, que aí você precisa ter essa máquina instalada para aquele sistema operacional. Então, qual a vantagem? É usado as duas, né? Então, tem hora que é interessante, você faz um programa que funciona em qualquer máquina. Fala, não interessa a máquina, desde que aquela máquina tenha a máquina virtual, né, da versão Java que você precisa, ela faz a interface operacional. Então, é um caminho, acaba sendo um caminho a mais, mas funcional.
Aqui um pouco, nossa, essa imagem aqui, acho que eu troquei o fundo da cor, ela ficou ruim. Mas, escrevendo aqui, né, um pouco desse processo aqui para gerar o programa. Você tem lá o código-fonte, a linguagem de alto nível, aí ele passa pela compilação, aí você tem o código-objeto, que é a própria linguagem de máquina, né, que é aquele assembly, aqueles códigos move, aqueles ali que a gente viu. Ele vai fazer a ligação, biblioteca, com todas as bibliotecas que forem necessárias e também com o próprio da própria linguagem, né, aquelas verificações. Aí ele vai gerar código executável ou até esse código ou código de gravação, né, ele vai gerar um código para ser utilizado. Então ele passa aqui por esses passos aqui. Então, direto o código-fonte ele tem esse caminho. Porque o código-fonte em si, a linguagem de alto nível, tem suas regras. Na hora que compila, passa por outras regras que vão ficar sendo mais específicas, né? No caso aí do meu exemplo lá, para cada dispositivo. Ele faz uma análise da regra geral da linguagem. Então, tá dentro da linguagem C? Tá. Isso aqui foi reconhecido? Né? Foi. Aí passa para a parte de gerar o código-objeto. Aí encontra uma inconsistência, porque naquele dispositivo não tem aquela porta que ele programou. Aí sim, nessa fase que ele vai identificar que aquilo não tem sentido. E aí o processo que é interpretação, ele executa o código-fonte, né, por um módulo lá que gerou na linguagem, né, se for no caso Python, por exemplo. Ele não tem um código executável. Ele tem um código que faz a função, ou seja, executa, mas não é executável, porque não é ele diretamente que executa. Né? É como se você tivesse uma sequência de tarefas para ser feita e ele ainda interpreta para poder gerar as funções ali necessárias. Então, você precisa ter um ambiente da linguagem no sistema. E precisa daquele ambiente porque a parte final precisa daquilo para poder funcionar. Quando eu tenho executável, não. Você cria toda a estrutura e depois ele executa sozinho, né? Ou seja, ele precisa do sistema operacional, mas ele executa sozinho. Não fica dependente. Então, quando é interpretado, eu dependo de alguma coisa. Quando não depende de nada, só do sistema operacional. Ou no nosso caso aqui, no meu exemplo do microcontrolador, eu não dependo de absolutamente nada. Ele não tem sistema operacional, não tem máquina virtual, ele tem os bits para fazer a execução do projeto, do problema, né, a execução do seu programa. E aí ele gera aqueles bits e acabou. Ele não depende de mais nada. Né? Na compilação, ele dependeu de biblioteca, da própria regras específicas daquele dispositivo, da lista de comandos daquele dispositivo, que a gente nem vê porque a gente está programando no alto nível. Mas depois você jogou lá dentro dele, você não depende mais nada. No caso, nem sistema operacional, se for o microcontrolador. Então, eu tenho esses caminhos, né? Eu posso ter a compilação que gera um executável que depende do sistema operacional, posso ter não depende do sistema operacional e essa interpretação, que eu tenho que ter um sistema operacional e ainda o ambiente de programação ou uma máquina virtual que vai criar adequado. Não sei se isso fica claro aí, esses caminhos aí, os caminhos de cada situação, não sei se isso fica claro aí para vocês. Se não ficar, vocês vão me falando aí que a gente vai tentando trazer exemplos. Até agora, a compilação vai ficar mais fácil, que são as linguagens que vocês estão trabalhando, né? Trabalhando lá com o Zanetti, a gente vai trabalhar aqui que são compiladas. Vocês vão ter também, durante o curso aí, linguagem, né, interpretada também. E aqui um dos problemas dessa interpretação é que
comandos que até a gente viu, comandos de repetição, que esse aqui já não tem naquela linguagem, mas o I, o for, a linguagem vai interpretar o comando quantas vezes ele for repetido, né? Aqui está escrito errado, né? Tornando mais lenta em relação às compiladas. Na verdade, essa interpretada não tem toda a otimização que teria ali na compilada, né? Ele acaba gerando código mais de uma vez e não tem essa otimização. Tem lá uma inteligência, né, um código, né, no próprio compilador, no interpretador ali, mas ele não tem esse processo de otimizar, de juntar processo que você separou, mas podia juntar ele junta, jogar fora a variável que você não usou. Então, essas coisas já não acontecem com essa linguagem interpretada. Então, mas mesmo assim, é usado em algumas linguagens, né, em conjunto com compilação, durante o desenvolvimento. Isso vai ter vantagens em linguagens, né? E para detectar problema, então você tem uma parte que você compila e vai vendo quais os problemas que podem ocorrer. Você vai testando também essa linguagem, mesmo sendo interpretada ali, você vai testando na própria execução também, né? Tem uma parte de ação, mas tem dependências de outras coisas. A gente viu o exemplo no código em C, ontem eu criando variáveis e não usando, ele já jogando fora. Num código interpretado, ele não vai usar aquela variável, mas ele vai usar um espaço de memória, vai criar, depois vai ver que não precisa. Ele não vai ver que não precisa, simplesmente não vai usar, porque não precisou. E aí a escolha da linguagem, né? Que aí vai depender do projeto e às vezes não é tão simples saber qual que é melhor. Eu trabalho mais, por exemplo, com linguagens compiladas, então isso não quer dizer que são as melhores para as minhas aplicações, sim, mas você tem aí muitas aplicações, aí vai ter outras opções. Alguns dos fatores área de aplicação, então a linguagem é voltada para determinados tipos de aplicação. Então eu trabalho com a parte de eletrônica embarcada, por exemplo, para tipo de aplicação que eu trabalho, a linguagem compilada é melhor. Para algumas coisas específicas, né, que tem na área de embarcada, mas mais para aquisição de dados, para teste, a gente tem aí, né, linguagens interpretadas, às vezes até ambientes, né, de alto nível, mas não é para criar o processo, é mais para verificar. Aí, complexidade do programa ser criado, né, e a estrutura de dados serão geradas por ele. Então, aqui, por exemplo, vocês vão ter uma disciplina específica de estrutura de dados, né? E a linguagem, dependendo da linguagem, você pode diminuir essa complexidade. Isso não quer dizer que vai ser compilada ou interpretada, vai ser dependendo da linguagem em si. Diminui a complexidade para aquela aplicação. O tipo de sistema no qual o programa será executado, interação entre esse código e a própria CPU, então você vai gerar para o sistema aquilo. Então vai mudar a escolha da linguagem. O desempenho, às vezes depende da linguagem de programação, às vezes até como exemplo que eu dei, o mesmo código com compiladores que otimizam mais muda o desempenho, isso até em alguns casos muda o preço do próprio compilador. Então, desempenho às vezes desejado, você fala, pô, eu quero aumentar o desempenho. Você vai pagar mais caro para que o compilador seja mais eficiente e melhore o desempenho do código que você fez. Como o código pega um código de alto nível, transforma na linguagem de baixo nível, essa transformação pode ser melhor ou pior feita, né? Você tem mais de um caminho para fazer aquilo. E aí o compilador tem lá uma maneira, né? Uma inteligência ali para poder fazer isso da melhor forma possível. E aí isso foi, né? Alguns fabricantes acabaram definindo esses níveis, né? Na hora você vai adquirir um pacote, nível de otimização. O mais alto vai ser mais caro.
Então, veja que nem sempre é só a linguagem que depende, até o nível de otimização do computador. E é claro que o conhecimento da própria equipe, você tem lá, vai programar na linguagem que ninguém conhece, você tem lá uma curva de aprendizagem, própria disponibilidade disso. Né? Alguns compiladores são extremamente caros, então, às vezes, mas ele é melhor. É melhor, mas se torna inviável. Nem sempre dá para trabalhar. Então, a escolha depende, né? Alguém fala assim, qual que é o melhor para esse projeto, não é uma resposta simples, né? Não é a resposta direta. Se for um projeto simples, tudo bem, você mata rápido o que é, mas se for um projeto mais complexo, que você tem inclusive mais de um dispositivo, né? Você vai trabalhar com a parte de front-end, que é a parte onde o usuário vê, você vai trabalhar com a parte de trás, que o usuário não vê, com linguagem diferente, aí fica mais complexo definir. Aí aqui um pouco só da geração dessas linguagens, né? São divididas aqui em gerações, mas não apenas em relação à época, né? Da proximidade que tem com a linguagem natural, que é o que eu estava já comentando, né? Essa proximidade, né? Abstração, cada vez mais o programador não se preocupa, né, com os detalhes ligados ao sistema. Então, isso quando eu estou no ambiente, lá no ambiente web, interessa qual bit, o byte, o binário que está acontecendo ali dentro, né? Eu já estou num ambiente que promove uma linguagem de alto nível. Então, realmente não vou me preocupar com onde vai passar aquele sequência de bits. E as linguagens que necessitam de comandos escritos mais próximo da linguagem de máquina, né? São essas aqui que a gente fala de baixo nível. E que tem mais o nosso idioma natural é esse alto nível, que é o que a gente estava comentando, e o exemplo que eu dei lá, né? Eu tenho o C já é alto nível, tem mais alto nível que aquilo. Até depois eu vou instalar um com blocos, que você faz a mesma coisa. Eu quero lá ligar os LEDzinhos no meu hardware que por si só eu olho ele e já enxergo lá o baixo nível. Mas eu posso programar com um bloquinho mesmo, arrastando o bloquinho e colocando algumas funções. E aí esse processo de compilação, a cada novo lançamento, a empresa cria a linguagem de programação, procura aproximar a linguagem de programação da linguagem natural. Isso é mais ou menos, né? Você não consegue chegar. Até teve uma linguagem recente aí que agora fugiu o nome. E eles tentaram fazer uma linguagem quase que natural. Né? Ou seja, como se fosse, no meu exemplo, liga o LED tal. Ele ligar. Seria uma linguagem quase que natural. Mas aí tinha que usar frases em inglês, claro, mas exemplo aqui em português, mas você tinha que usar frases prontas. Então, você tinha que ter uma lista dessas frases para poder usar. Falei, bom, essa estrutura é da linguagem de programação, só ficou com termos mais simples. Né? A linguagem humana seria eu falar de qualquer jeito em português e o negócio entender, interpretar. Né? Aí o próprio compilador tem que usar a inteligência artificial para fazer isso. Não está nesse nível ainda. Tem algumas coisas interessantes próximas disso, mas ainda não está nesse nível de você ir falando, né, naturalmente e o negócio ir acontecendo. Pode ser que chegue lá. Mas o computador não pensa assim. Então, dá uma olhadinha aqui nessas gerações aqui. Então, aqui, novamente, não é para a gente decorar, mesmo porque se perguntar para mim, eu vou saber mais ou menos, né? Eu vou saber a primeira e a última do meio, mais ou menos, mas só para a gente ter esse conceito, né? Primeira geração, a gente vai ver essa linguagem, né? De mais baixo nível, vamos ver um pouquinho, né, logo mais. E aí o programador precisa praticamente no nível da máquina. Nesse caso aqui, a gente vai ver no microcontrolador, eu preciso saber quais instruções aquela máquina, ou seja, aquele processador tem disponível.
E ele tem um conjunto de instruções e é limitado, alguns aí tem 30 e poucas instruções, você tem que fazer tudo com aquilo. Claro que você pode combinar para criar novas, que é o que o compilador faz. Mas ele tem lá um número e se vira com aquilo. E aqui ele se virar com aquilo que vai dar o... Você fala, tem 35, você decorou 35 instruções, você faz tudo. Agora, tem muito pouco. Então, tudo que você quer fazer, você tem que colocar um monte de instrução. Por isso que a linguagem é demorada. E cada comando vai ter correspondência direta com o comando lá do microcódigo da CPU. Então, lá dentro tem uma lista de código. Você dá o comando, vai direto lá na CPU. É usada quando outras linguagens não conseguem cumprir requisitos de velocidade de execução ou utilização de memória. Isso já quase não é usado mais. Em alguns dispositivos, que, por exemplo, de internet das coisas ou dispositivos que têm aplicações muito específicas e o compilador não vai otimizar dessa forma, eu tenho o assembly que a gente vai trabalhar um pouquinho. E isso era verdade, era um fato, né? Você tinha lá o programador em assembly, conseguia fazer um código mais otimizado que o compilador. Isso, alguns anos atrás, você tinha, só que não era muito produtivo, que ele ia demorar muito mais. Então, ia demorar 10 vezes mais, mas de fato o projeto ia ficar mais eficiente. Ou seja, o que é mais eficiente? Eu conseguiria colocar aquele mesmo programa num processador mais barato e já ia resolver meu problema. Então, imagina que o programador vai fazer uma coisa simples, mas ele vai demorar, às vezes, dias para resolver um problema, quer dizer, para criar um projeto, dias, meses, sei lá. Só que vai para uma linha de produção, que aquilo lá vai produzir um monte. Então, a gente está falando hoje, né? No passado era diferente, mas hoje a gente está falando ali eu vou programar um programa que vai numa geladeira, num micro-ondas, num dispositivo que vai fazer centenas por dia. Você pega lá se eu conseguir otimizar um programa e trocar o processador de um carro aí da Volks que sai 1000 por dia, né? Eles têm uma produção aí, quando está tudo certinho, chega a 1000 por dia. Então, eu consegui reduzir o custo de 1000 por dia. Qualquer real é R$1.000 por dia. Então, aí, às vezes, usa essa linguagem para, assim, tentar otimizar ao máximo. Como o compilador está cada vez mais desenvolvido, essa linguagem foi cada vez mais sendo substituída, porque o compilador acaba sendo melhor que a pessoa. E isso, em alguns casos, ainda tem a pessoa, a linguagem direta da máquina conseguir ser melhor. Mas eu acho que vai sumir isso de vez, se não tiver já desaparecido. Não conheço mais ninguém que trabalha direto nisso daqui. Aqui um exemplo da linguagem, que a gente viu também. Eu tenho que falar que modelos de memória, separar um espaço de memória, mover um valor no registrador. Então, isso aqui eu estou fazendo uma operação, nem sei qual é a operação aqui, não me lembro do detalhe, a gente vai depois trabalhar na própria linguagem, vai colocando. Então, para fazer uma operação, não é só a soma. Ele tem que pegar, colocar isso dentro de um registrador, que é uma memória específica lá do processador, né? É colocar o outro valor nessa memória também, para fazer a operação. Então, o código aqui, a gente consegue enxergar muita coisa, porque ele está em muito baixo nível. Aqui também tem uma comparação entre duas variáveis. Então, está fazendo aqui, move o valor para um registrador, move para o outro, verifica o estado do bit, vai para o valor menor, tudo isso daqui. Na linguagem em si, é só um if, né? Se a variável tal é maior que a outra. É uma linha só. Só que vai virar tudo isso dentro lá do compilador.
Mas uma linha resolveria e é muito mais próximo, né? Se eu falar C, deixa eu ver qual que é o nome da variável aqui, que nem tem. Variável 1 e 2, está nomeado 1 e 2. Eu posso substituir isso por if variável 1 maior que variável 2, né? Ou seja, em português seria C variável 1 maior que variável 2. Só. Né? E aí ele faz tudo. A linguagem está mais próxima da máquina mesmo. E aí foi evoluindo aqui em relação ao assembly, né? Os comandos são dados através de palavras do dia a dia. Então, você tem read, write, if, while, coisas que a gente já tem na linguagem. Então, segunda geração já foi introduzido isso. Comandos que são mais do nosso... Né? Não é do nosso dia a dia, porque a gente fala em português no dia a dia. Mas são comandos que são, na verdade, da própria linguagem, né? Do inglês aqui, da própria linguagem. E aí foi criado Fortran, que são para aplicações matemáticas, engenharia, então não é adequado para o sistema básico, mas embarcado, tal, não é esse aqui. Não é minha área, por exemplo. Não temos mais isso muito, mas ainda tem essa linguagem. O COBOL aqui, voltado para aplicações comerciais. É usada, vou corrigir aqui, muito usada eu não vejo, mas eu acho em bibliografia falando ainda que tem esse uso, né? Em ambientes comerciais, com grande porte, então linguagem que foi muito usada, ainda tem aí alguns ambientes que utilizam. Tem que atualizar isso, não sei como é que está hoje, porque vai passando aí, né? Passa um semestre, isso já pode mudar. Aí tem linguagem segunda geração ainda, Basic, foi desenvolvido para ensino, então tem escola ainda que dá direto em Basic, foi desenvolvido mesmo para treinar a linguagem, né? Que foi já, né, acabou tendo lá dos anos 70, mas ainda utiliza porque usa a base ali de programação. Tem outras para aqui, o Algol para aplicações científicas, né? Então aqui é mais para cálculo, aplicações mais específicas, né? E vai ser compilador mais caro, vai caminhar aí para a terceira geração. Aqui um exemplo de segunda geração, não programo nessa linguagem, mas a gente começa a enxergar mais coisa. Mesmo que não... eu não programo aqui, mas eu estou vendo um print aqui, fala, tá mandando imprimir. Imprimir pode ser na tela, pode ser na impressora, mas tá mais próximo do que eu quero aqui. Né? Tem o formato aqui, né? Você tem um AX quadrado, um BX mais C, você já tem uma equação que eu enxergo, já está mandando digitar alguma coisa, então, né, tem o print aqui na linha, então eu começo a enxergar. Mesmo que eu não programe nessa linguagem, começo a ver algumas coisas, começo a ver que tem, né, já é um nível maior. Tem equação para achar a delta da raiz aqui do Bhaskara, então começo a enxergar um pouco a linguagem. Veja que o nível subiu aqui. Aí tem os condicionais, né? Tem aqui o condicional, tem um if, então já tem o C, já começa a ser mais próximo do nosso, né? Da nossa linguagem, ou do inglês, né? No caso aí seria também a nossa linguagem. E aí começa a evoluir para uma forma mais técnica, estruturada. Então, você tem as linguagens de alto nível, orientada a objetos, especializadas. Então, começa a evoluir com as aplicações que a gente está vendo, né? Eu tenho o próprio compilador que verifica as coisas, você começa a usar uma linguagem longe lá da máquina. Você tem alto nível geral e tem mais específicos, né? Você tem linguagens também voltada para... que foi muito usada em ensino também. Pascal ainda tem lugares que começa com essa linguagem. Né? Alguns defendem que é mais fácil para enxergar as aplicações. Eu acredito mais que a linguagem C seja mais adequada para isso. Você tem específicas para aplicações científicas aqui, né? Foi criada aqui pela M. Outros para uso militar.
Então, acaba tendo uso específico e a linguagem acaba tendo comandos específicos que você pode usar para outras aplicações, mas foi criada para esses usos mais específicos. Aí você tem orientado objeto, aí vocês vão ter disciplinas voltadas para isso, né? Também uma disciplina que volta para a linguagem de objeto. E o que seria, né? Na verdade, eu me preocupo mais com aquela sequência de... Né, o que eu tenho que preocupar lá com o microcontrolador, que é uma coisa executa de cada vez. Aqui eu crio os objetos e... Né, ou seja, eu crio objetos separados e vai dar certo, vai funcionar isso, porque tem a própria linguagem já gerencia isso, o sistema operacional vai gerenciar isso. Então, se preocupar exatamente com o tempo de execução das coisas. E aí vai uns conceitos, esses conceitos aqui vocês vão enxergar aí, entrar na linguagem. E aí tem várias aqui, né, que vão ser usadas no C++. A gente está vendo a linguagem C, né? O C++ já é orientado a objeto. O C que a gente estava vendo, o próprio Java. E aí vai ter uma linguagem que não acaba mais, né? Vários nomes surgem aí, JavaScript, os conhecidos, né? Que são linguagens de script, linguagem específica para a internet, né? Para páginas de internet. O JavaScript, PHP, ASP, Python, que são linguagens mais específicas para essas aplicações. Então, quando a gente vai ver uma aplicação, a escolha da linguagem que a gente estava comentando são exatamente isso. Quer fazer, qual linguagem eu vou usar, qual aplicação você vai usar, e aí vai direcionando. Mesmo assim, linguagem de internet, você vê que tem um monte. Então, é interessante olhar algumas para conhecer e se aprofundar mais em alguma específica, né? Aí você vai trabalhar num lugar que só usa outra, vai acontecer. E linguagens especializadas aqui para a gente finalizar, antes que vocês... Espero que estejam todos acordados, né? Mas você tem também linguagens especializadas, né, para aplicações especiais aqui, né? Então, você tem linguagem para inteligência artificial, para desenvolver sistemas de inteligência artificial, você vai ter linguagens até específicas. Não que não dê para desenvolver em outra, né? Você pode criar estrutura lá de inteligência artificial em qualquer outra, mas você tem também linguagens específicas. Inclusive, vocês vão ter uma disciplina específica de inteligência artificial, que eu não lembro agora qual linguagem que utiliza específico lá. Aí que bom, dá para a gente finalizar esse pedacinho, ó. Você tem linguagens mais alto nível, então você tem grande número de tarefa automatizado, não é tudo, mas você tem linguagem de consulta, geradores de programa, prototipação, linguagens também que serve para prototipar. Você tem até coisas na web aí para você gerar um programa, que você vai lá e vai fazendo uma descrição. Claro que ele não tem, se for um programa complexo, não vai dar, mas você quer gerar alguma coisa para a internet, já tem várias soluções prontas. Que você só junta isso, acaba sendo uma linguagem que você cria um projeto, né? Como se você tivesse programado o projeto. Mas você junta funcionalidades ali. Então, às vezes, você tem lá um grande número de tarefas, quando não são todas, quer dizer, eu tenho todas lá, quase todas prontas. Então, eu crio lá uma página no web com um sistema de vendas, com um sistema de divulgação. Você não criou, na verdade, código por código. Você juntou e o sistema já está pronto para isso, para juntar um monte de coisa e te entregar um projeto final. Você tem algumas coisas que estão prontas, mas isso, claro, que é quando são problemas comuns. Quando são problemas muito específicos, aí você não tem a linguagem que resolve isso. Aí não vai ter isso disponível.
Mas é isso, algum comentário? Quem programa em alguma linguagem específica quiser aí comentar, que aí cada um tem uma experiência diferente, às vezes quem já é da área quiser comentar alguma linguagem mais específica que costuma trabalhar, pode dividir aí com a gente também, que é interessante. Professor, Pode falar. eu queria perguntar, a linguagem C, ela dá para você trabalhar ela tanto com back-end quanto front-end? Sim, porque tem até os dois, né? Você tem o linguagem C como Visual C, linguagem C vai espalhando, né, para outras, né? Você tem o C++ que é orientado, você tem até o C aqui que eu mostrei que é para microcontrolador, então você tem mais de um... a linguagem C acaba expandindo, né? É uma das mais usadas, mas também não é tudo igual, né? O programa entendi. É como se tivesse uma expansão para cada cada aplicação. Isso. Exatamente. Um pouco do padrão da linguagem a gente traz para todas, né? Então, existe um pouco do padrão da linguagem C em cada compilador C, mas é expandido para vários. Então, assim, eu programo para meu caso específico, eu programo em C para dispositivo, para eletrônica embarcada. Aí vem alguém e fala, eu tô com problema na linguagem C aqui no Visual Studio tal, C. Putz, não tô acostumado a mexer com isso. Não é a mesma estrutura. Alguns comandos são idênticos, mas o compilador é diferente, a biblioteca é diferente, as funções são diferentes, aí não dá para programar, programa em C. Qualquer compilador em C, não. Peraí, qual área você vai, onde você está, né? Porque não são todas. Mas dá sim, você tem compilador em C, ou tem programa que você faz, o change, back-end, você faz tudo em um só. Agora, quando tem banco de dados, por exemplo, não dá, você precisa separar isso, né? Você tem lá um banco de dados, você vai usar uma linguagem, né, para banco de dados, que é já uma linguagem que é a linguagem declarativa, que é uma linguagem que você declara ali algumas coisas que você pede para a linguagem, né, o próprio SQL, tem padronização, aí já tem padronização mais avançada até, porque ele tem que buscar no banco de dados alguma coisa. Se aquele banco de dados está fora do padrão, ninguém busca nada ali. Então, aí tem. Mas aí você vai usar banco de dados mais outra coisa para buscar aquilo. Mas, assim, isso acaba sendo uma ideia, assim, fala, mas o que eu vou aprender, então? Aí, durante o curso, nessa disciplina, a gente... a ideia da disciplina é colocar essas informações para ter uma visão, assim, você tem que decorar todas as linguagens? Não, você tem que saber que existem várias, que existem aplicações específicas, níveis específicos de linguagem, né? Alto nível, baixo nível, por que existe isso? Essa é a ideia, é pegar o conceito geral. E não, assim, decorar, decora aí cada uma, onde está cada uma. Não. Né? A ideia aqui, por exemplo, é possível tarefa aqui, você pesquisar linguagens, fazer uma pesquisa de linguagens para alguma aplicação específica. Não decorar essas coisas aqui. Seria viável decorar essas linha a linha do que a gente está falando aqui hoje. Uma pergunta, pessoal? Pode falar aí para... Vou continuar aqui, porque já estamos com tempo lá no limite. Mas a gente vai... Na próxima aula eu vou falar um pouquinho do que a gente vai ter de parte prática aí, para vocês não enjoar dessa teoria. Aí a gente vai brincar um pouquinho com algumas coisas mais específicas. Então, o Proteus lá deixa instalado, a gente vai usar. E o compilador também, eu já vou falar algumas coisas mais específicas lá do compilador em C para a gente começar a usar. Então, eu vou separar um pouquinho, até para não ficar pesadão, de fazer um pouquinho de uma parte prática e juntar com a teoria que faz parte aí da disciplina. Ok, mas por hoje é isso. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, mas obrigado aí pela presença. Paciência, né? Porque isso aqui é meio chatinho mesmo, dá sono, metade dormiu,
Mas na foto Nossa, tá todo mundo acordado aqui, tá tranquilo. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite aí a Professor. todos. Boa noite, professor.